O século XVII, na Holanda, era um tempo de prosperidade sem precedentes. Uma era dourada onde o comércio florescia e a República das Sete Províncias Unidas se consolidava como uma potência marítima e financeira global. As rotas comerciais se estendiam pelos oceanos, trazendo especiarias exóticas, tecidos finos e uma riqueza que alimentava uma nova classe de mercadores e banqueiros. Amsterdã, com seus canais movimentados e mercados vibrantes, era o epicentro desse boom econômico, um caldeirão de inovação e ambição. A Companhia Holandesa das Índias Orientais, um colosso corporativo com poder quase estatal, gerava lucros astronômicos, e a Bolsa de Valores da cidade, uma das primeiras do mundo, era um palco dinâmico onde fortunas eram feitas e desfeitas em questão de horas. Nesse ambiente de otimismo contagiante e rápida acumulação de capital, uma flor, humilde em sua origem, estava prestes a se tornar o símbolo de uma ambição desenfreada e, ironicamente, do primeiro grande colapso financeiro especulativo da história. As tulipas, introduzidas na Europa no final do século XVI, haviam rapidamente capturado a imaginação e o desejo da elite holandesa. Sua beleza exótica, a variedade de cores e padrões, e a raridade de algumas variedades mais elaboradas, como as famosas flores de chama, as tornaram um item de luxo cobiçado, um status symbol que indicava riqueza e bom gosto. O cultivo e a posse de tulipas se tornaram uma febre, um passatempo que rapidamente evoluiu para um investimento. O que começou como um interesse botânico e um sinal de distinção social, gradualmente se transformou em algo muito mais volátil, um mercado onde os preços subiam vertiginosamente, impulsionados não pelo valor intrínseco da flor, mas pela crença coletiva de que seu valor continuaria a crescer indefinidamente. Era um fenômeno que prenunciava as bolhas especulativas que assombrariam os mercados financeiros séculos depois, um lembrete de que a ganância e o medo, a euforia e o pânico, são forças poderosas e atemporais na economia humana. Este é o palco onde a história da tulipomania se desenrola, uma narrativa de ascensão meteórica e queda abrupta, uma lição sobre a natureza humana e os perigos da especulação desenfreada, cujos ecos ressoam até os dias de hoje em cada novo frenesi de mercado, em cada nova promessa de enriquecimento rápido que nos atrai para o abismo. Antes de continuarmos com nosso conteúdo, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum episódio dessa jornada pela história. O fascínio pelas tulipas na Holanda do século XVII transcendeu a mera apreciação estética, transformando-se em um intrincado jogo de especulação que cativou a sociedade em todos os seus níveis. Inicialmente, o comércio de bulbos de tulipa era realizado por jardineiros e colecionadores, mas logo atraiu a atenção de mercadores, aventureiros e até mesmo aqueles que nada sabiam sobre botânica, mas que vislumbravam uma oportunidade de lucro fácil. A demanda por bulbos raros e exóticos superava em muito a oferta, especialmente durante os meses de inverno, quando os bulbos não estavam em flor e não podiam ser fisicamente inspecionados. Isso deu origem a um mercado de contratos futuros, onde as pessoas compravam e vendiam promessas de entrega de bulbos em uma data futura, geralmente na primavera. Esses contratos começaram a ser negociados em tavernas e cafés, longe da formalidade da Bolsa de Valores, criando um mercado paralelo, mais volátil e menos regulamentado. Os preços dispararam a níveis absurdos. Um único bulbo de uma variedade rara podia custar o equivalente a uma casa em Amsterdã, ou o salário anual de um artesão qualificado. O valor de alguns bulbos superava o de propriedades inteiras, incluindo o gado e os móveis. A especulação não se limitava mais apenas aos bulbos em si, mas também aos contratos que representavam o direito de possuí-los. A crença de que os preços continuariam a subir era quase universal, alimentada por histórias de pessoas que haviam enriquecido rapidamente. O jogo se tornou tão difundido que até mesmo pessoas de classes sociais mais baixas, que raramente tinham acesso a investimentos,
estavam se endividando para participar da febre das tulipas. O que começou como um luxo para a elite transformou-se em uma obsessão nacional, um frenesi que prometia a todos a chance de ascender social e economicamente. Era um mercado movido pela psicologia da multidão, onde a euforia substituía a análise racional e a ganância ofuscava o bom senso. A própria natureza do bem negociado, um item de beleza efêmera, contrastava dramaticamente com os valores estratosféricos que ele alcançava, um prenúncio da desconexão entre o valor percebido e o valor real que marcaria eventos financeiros futuros. Essa atmosfera de euforia coletiva e especulação descontrolada estava prestes a atingir seu ápice, preparando o terreno para a inevitável e espetacular queda. O ponto de inflexão que marcou o início do fim da tulipomania foi a deterioração do mercado em fevereiro de 1637. Até então, os preços dos bulbos de tulipa e seus contratos haviam subido de forma constante e aparentemente imparável, criando uma ilusão de riqueza perpétua. No entanto, a especulação desenfreada havia inflado os preços a níveis insustentáveis, desconectados de qualquer valor intrínseco ou utilidade real. A confiança, que era a base desse mercado efervescente, começou a vacilar. A primeira rachadura apareceu em um leilão de tulipas em Haarlem, onde, para surpresa de todos, nenhum comprador apareceu para adquirir os bulbos oferecidos. Este evento, aparentemente pequeno, teve um efeito cascata imediato. Os especuladores, que haviam apostado na continuidade da alta, começaram a entrar em pânico. A notícia se espalhou rapidamente, alimentando o medo de que a bolha estivesse prestes a estourar. Os contratos futuros, que haviam sido negociados com tanta avidez, de repente se tornaram um fardo. Os compradores, incapazes ou relutantes em honrar seus compromissos a preços inflados, começaram a se retirar do mercado. A demanda despencou, e os preços, que haviam atingido patamares estratosféricos, começaram a cair livremente. A velocidade da queda foi tão impressionante quanto a velocidade da ascensão. Em questão de dias, os preços dos bulbos de tulipa evaporaram. Aqueles que haviam comprado na alta, confiando na continuidade do frenesi, viram suas economias e, em muitos casos, suas fortunas desaparecerem da noite para o dia. O pânico se instalou, transformando a euforia em desespero. Os mercados financeiros, que antes fervilhavam de atividade especulativa, tornaram-se locais de angústia e incerteza. As transações de contratos futuros se tornaram um pesadelo, com compradores se recusando a pagar e vendedores sem ter a quem vender. A confiança, outrora abundante, evaporou completamente, deixando um rastro de dívidas e ruína. A tulipomania, que havia prometido riqueza fácil para muitos, agora expunha a fragilidade de um mercado construído sobre expectativas e especulação, e não sobre valor fundamental. A queda não foi apenas econômica, foi um golpe na psique coletiva da nação, uma lição dura sobre os perigos da ganância desmedida e a natureza volátil da confiança nos mercados. O colapso da tulipomania em 1637 teve consequências imediatas e devastadoras para a economia holandesa, embora a extensão do seu impacto a longo prazo seja debatida entre os historiadores. A queda abrupta e generalizada nos preços dos bulbos de tulipa e seus contratos levou a uma onda de falências e inadimplências. Muitos indivíduos e famílias que haviam se endividado para especular perderam suas economias e enfrentaram sérias dificuldades financeiras. As transações de contratos futuros, que haviam movimentado somas enormes de dinheiro, tornaram-se um campo minado de disputas legais e dívidas impagáveis. O governo holandês, confrontado com o caos financeiro e a pressão pública, tentou intervir para estabilizar o mercado, mas suas tentativas foram em grande parte ineficazes. Foram propostas soluções como a honra de contratos a preços mais baixos ou a realização de sorteios para resolver as dívidas pendentes,
mas nenhuma medida conseguiu restaurar completamente a confiança ou mitigar as perdas generalizadas. A crise revelou a vulnerabilidade de um sistema financeiro em desenvolvimento a manipulações e especulações excessivas. A reputação do mercado de tulipas como um investimento seguro foi irremediavelmente abalada. No entanto, é crucial notar que a economia holandesa como um todo era robusta e diversificada, impulsionada por um comércio marítimo vigoroso e uma indústria naval em expansão. A tulipomania, embora tenha sido um evento financeiro espetacular, não levou ao colapso da República das Sete Províncias Unidas. A economia mais ampla, com suas raízes profundas no comércio global, conseguiu absorver o choque e continuar seu crescimento. A crise serviu, no entanto, como um alerta severo. Ela demonstrou os perigos da especulação desvinculada do valor real e a importância da prudência e da regulamentação nos mercados financeiros. A experiência da tulipomania lançou as bases para uma maior compreensão dos ciclos de mercado, da formação de bolhas e do papel da psicologia humana na economia, lições que seriam repetidamente aprendidas e por vezes esquecidas nos séculos seguintes. A tulipomania holandesa de 1637, apesar de sua natureza específica e do objeto de especulação, bulbos de flores, deixou um legado duradouro que transcende as fronteiras temporais e geográficas. Ela é amplamente reconhecida como a primeira bolha especulativa documentada na história moderna, um protótipo para crises financeiras futuras que se repetiriam com variações ao longo dos séculos. A forma como a especulação se descolou do valor intrínseco do bem, a criação de um mercado de futuros febril, a psicologia de manada que impulsionou os preços a níveis insustentáveis e o subsequente pânico e colapso, são padrões que se tornaram recorrentes em eventos como a bolha das .com, no final do século XX, a crise imobiliária de 2008 e inúmeros outros frenesis de mercado. A tulipomania nos ensina sobre a natureza humana, a atração irresistível pela riqueza rápida, a facilidade com que a euforia pode se transformar em pânico e a dificuldade inerente em distinguir o valor real do valor percebido em mercados voláteis. Ela destaca a importância crucial da confiança, tanto na sustentação de um mercado quanto em sua ruína. A lição mais persistente da tulipomania é a de que os mercados, por mais sofisticados que se tornem, são fundamentalmente influenciados pela psicologia humana. A busca incessante pelo próximo grande investimento e a crença de que desta vez será diferente, muitas vezes cegam os participantes para os perigos latentes. Compreender a história da tulipomania não é apenas um exercício de curiosidade histórica, mas uma ferramenta essencial para navegar no complexo e, por vezes, perigoso mundo das finanças contemporâneas. Ela nos lembra que, embora os ativos e as tecnologias possam mudar, as dinâmicas subjacentes da ganância, do medo e da especulação permanecem notavelmente constantes, moldando o destino econômico de indivíduos e nações de maneiras profundas e duradouras. A flor que um dia valeu mais que uma casa em Amsterdã serve como um eterno memento mori para a ambição desenfreada. A persistência dos ciclos especulativos, mesmo após a devastadora experiência da tulipomania, é um testemunho da complexidade da psicologia humana e das estruturas econômicas. Enquanto o mercado de tulipas foi um evento isolado, o mecanismo de criação de bolhas se provou resiliente e adaptável a novos contextos. Observemos, por exemplo, como a introdução de novas tecnologias ou mercados que prometem transformações radicais e retornos exponenciais, frequentemente desencadeia reações semelhantes. Pense na efervescência inicial em torno de projetos de esquemas de pirâmide ou esquemas Ponzi, onde o recrutamento de novos participantes é a chave para a sobrevivência financeira, e não a geração de valor real. Esses esquemas, em essência, replicam a dinâmica da tulipomania, uma promessa de ganhos rápidos, baseada em um fluxo contínuo de novos capitais, que inevitavelmente colapsa quando o fluxo de entrada diminui
ou supera a capacidade de pagamento. Outro paralelo notável reside no mercado imobiliário. Em diversas ocasiões, a crença generalizada na valorização contínua dos imóveis, impulsionada por crédito fácil e especulação, levou a aumentos de preços desvinculados da capacidade de pagamento ou do valor de uso, culminando em crises de liquidez e recessões econômicas como a observada em 2008, onde a inadimplência em hipotecas de alto risco desestabilizou o sistema financeiro global. A semelhança reside na automanutenção da crença. Quanto mais pessoas acreditam que os preços subirão, mais elas investem, elevando os preços e, consequentemente, validando a crença inicial, até o ponto de ruptura. A aplicação prática desses aprendizados históricos é vital para a tomada de decisões financeiras individuais e coletivas. Ao se deparar com oportunidades de investimento que prometem retornos extraordinariamente altos em curtos períodos, é fundamental questionar a sustentabilidade desses retornos. Qual é o valor intrínseco do ativo ou serviço em questão? Ele gera fluxo de caixa, tem utilidade real ou seu valor é puramente especulativo, baseado na expectativa de que outra pessoa pagará mais por ele no futuro? Considere, por exemplo, a recente ascensão e volatilidade de certas criptomoedas. Embora possuam inovações tecnológicas subjacentes, a especulação intensa em torno de seu valor, muitas vezes descolada de sua utilidade prática como meio de troca ou reserva de valor, espelha a euforia que cercou os bulbos de tulipa. A dificuldade reside em discernir o que é inovação genuína e o que é mera febre especulativa. Se o principal motor de investimento é a crença de que o preço continuará a subir, sem um fundamento econômico sólido, o risco de uma correção abrupta é iminente. A história da tulipomania nos adverte a manter um ceticismo saudável diante de promessas de enriquecimento fácil e a priorizar investimentos com fundamentos claros e sustentáveis, mesmo que os retornos sejam mais modestos e graduais. Ademais, a tulipomania lança luz sobre a importância da regulamentação e da transparência nos mercados financeiros. A ausência de supervisão e a informalidade com que os contratos de tulipas eram negociados contribuíram significativamente para a escalada da especulação e a gravidade do colapso. Em mercados modernos, a existência de órgãos reguladores, como a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, no Brasil, ou a Securities and Exchange Commission, SEC, nos Estados Unidos, visa justamente mitigar esses riscos. Eles estabelecem regras para a divulgação de informações, combatem fraudes e manipulações de mercado e buscam garantir a integridade das transações. Contudo, a própria natureza da inovação financeira, que frequentemente opera na vanguarda da tecnologia e da regulamentação, apresenta desafios contínuos. Pense em novas formas de investimento, como fundos de hedge com estratégias complexas e alavancagem significativa, ou o surgimento de novos instrumentos financeiros derivados. A dificuldade está em criar um arcabouço regulatório que proteja os investidores e a estabilidade do sistema, sem sufocar a inovação e o crescimento econômico. A tulipomania serve como um lembrete de que a ausência de salvaguardas adequadas pode ter consequências catastróficas e que um equilíbrio cuidadoso entre liberdade de mercado e supervisão prudente é essencial para a saúde financeira de uma nação. A disseminação das informações e a velocidade com que as notícias se propagam na era digital intensificam a dinâmica das bolhas especulativas. Na época da tulipomania, a comunicação era lenta e limitada a conversas e panfletos. Hoje, as mídias sociais e as plataformas de notícias online podem amplificar a euforia ou o pânico em questão de minutos, alcançando milhões de pessoas simultaneamente. Essa aceleração na disseminação de sentimentos de mercado pode criar ciclos de feedback mais rápidos e intensos. Quando uma nova oportunidade de investimento ganha tração online, o efeito de manada pode ser quase instantâneo, impulsionando preços para cima com uma velocidade que desafia a análise racional. Da mesma forma,
Um evento negativo ou uma notícia desfavorável pode desencadear uma liquidação massiva em um curto espaço de tempo. Considere como a divulgação de relatórios financeiros, notícias sobre inovações tecnológicas ou até mesmo rumores espalhados em fóruns online podem influenciar o preço de ações ou criptomoedas em questão de horas. Essa conectividade aprimorada, embora traga benefícios em termos de acesso à informação, também aumenta a vulnerabilidade a manipulações e a contágio de pânico. A experiência da tulipomania, portanto, ganha novas camadas de relevância ao ser analisada sob a ótica da comunicação moderna. A resiliência dos mercados em gerar novas bolhas, mesmo após lições históricas severas, pode ser atribuída a uma combinação de fatores psicológicos e estruturais. Psicologicamente, a memória coletiva de eventos como a tulipomania tende a se desvanecer com o tempo, especialmente para novas gerações de investidores que não vivenciaram diretamente as consequências. A ganância, aliada à crença de que desta vez é diferente, muitas vezes supera a cautela aprendida com o passado. Estruturalmente, a inovação financeira, a globalização e a facilidade de acesso ao crédito criam ambientes onde novas formas de especulação podem florescer. Cada nova tecnologia, cada novo mercado emergente, apresenta um terreno fértil para a formação de expectativas infladas. O desejo humano de participar de algo que promete riqueza e sucesso, combinado com a arquitetura dos mercados financeiros, que frequentemente recompensa a tomada de risco, cria um ciclo contínuo de otimismo e, eventualmente, de euforia especulativa. A tulipomania não foi um evento isolado, mas sim uma manifestação precoce de um padrão recorrente na história econômica. Um lembrete de que a vigilância e a educação financeira são ferramentas indispensáveis para a navegação em um mundo de oportunidades e riscos financeiros. Ao percorrer o intrincado caminho que nos trouxe da prosperidade efervescente do século XVII holandês até os ecos desse fenômeno nos mercados globais contemporâneos, percebemos um fio condutor que desafia o tempo e a tecnologia. A ascensão vertiginosa de um bem tão efêmero como um bulbo de tulipa, impulsionada não por sua utilidade intrínseca, mas pela fé coletiva em sua valorização contínua, revela uma dinâmica humana fundamental que se manifesta repetidamente. É a dança incessante entre a ambição e o receio, entre a euforia que infla expectativas e o pânico que as desinfla brutalmente, que nos permite vislumbrar a arquitetura subjacente de todas as grandes transformações e crises financeiras. Essa jornada nos permitiu observar como a crença compartilhada, quando desvinculada de fundamentos sólidos, pode se tornar uma força poderosa, capaz de distorcer a percepção de valor e criar um ciclo autoalimentado de ascensão, apenas para desmoronar sob o peso de sua própria insustentabilidade. É como se uma maré invisível, alimentada pela esperança e pela ganância, pudesse erguer embarcações a alturas inimagináveis, apenas para, em seu refluxo, deixá-las encalhadas em areias movediças. A forma como as ideias, os contratos e, em última instância, as fortunas, se tornaram objetos de especulação, descolados de sua essência original, nos convida a ponderar sobre a natureza da confiança nos sistemas que regem nossas economias. Ao refletirmos sobre essa trajetória, percebemos que os mecanismos de criação e colapso de bolhas, embora variem em suas manifestações superficiais, compartilham um núcleo comum de comportamento humano e de dinâmica de mercado. A maneira como a volatilidade se instala, como a incerteza se transforma em pânico e como as lições do passado parecem, por vezes, desvanecer-se diante de novas promessas de prosperidade, molda a paisagem econômica de forma recorrente. O legado da tulipomania, portanto, não reside apenas em sua singularidade histórica, mas em sua capacidade de atuar como um espelho, refletindo as tendências persistentes da natureza humana em face da oportunidade e do risco financeiro. Compreender essa convergência de fatores, a interação entre a psicologia individual e as estruturas de mercado em larga escala,
nos prepara para extrair um aprendizado mais profundo e aplicável. A tulipomania, portanto, transcende a mera crônica de uma flor que inflou os bolsos e, em seguida, os esvaziou. Ela se revela como um espelho ancestral, um reflexo nítido das tendências perenes que moldam a interação humana com a promessa de riqueza. A mesma euforia contagiante que transformou bulbos em ativos especulativos de valor estratosférico, descolado de sua essência botânica, ecoa nos frenesis que varrem os mercados financeiros em cada nova era. A crença na ascensão infinita, a arquitetura de expectativas que substitui a análise fundamental, a corrida para capitalizar sobre a euforia alheia, tudo isso forma um ciclo que, embora disfarçado em novas tecnologias e em novas formas de ativo, mantém sua estrutura psicológica inalterada. O que a história da tulipa nos ensina, com uma clareza quase dolorosa, é que a verdadeira inovação não reside apenas na criação de novos mercados, mas na capacidade de aprender com os erros do passado, de reconhecer os padrões que se repetem na tapeçaria da economia. A fragilidade da confiança, a facilidade com que ela pode ser inflada por narrativas de ganhos rápidos e, posteriormente, desintegrada por um pânico igualmente contagioso, é a lição mais profunda que emana desta saga. Cada nova bolha que surge, seja ela digital, imobiliária ou de qualquer outra natureza, nos convida a revisitar a Holanda do século XVII e a observar a mesma dinâmica em ação. A tentação de acreditar na singularidade de cada momento, na promessa de que desta vez é diferente, é um dos maiores inimitenos da prudência. A sabedoria não está em prever o imprevisível, mas em compreender os mecanismos que tornam o imprevisível tão recorrente. A capacidade de discernir entre o valor genuíno e a mera especulação, de resistir à sedução da ganância desenfreada e de cultivar uma visão de longo prazo, são as ferramentas que nos protegem das armadilhas que a história, com sua paciência implacável, continua a nos apresentar. A prática real, o aprendizado que verdadeiramente transforma, começa agora, na aplicação dessa compreensão em nosso próprio tempo. Ao navegarmos pelas águas muitas vezes turbulentas dos mercados financeiros globais, é imperativo lembrarmos-nos da flor que um dia valeu mais que mansões. Que essa memória sirva como um farol, iluminando os caminhos da cautela e da sabedoria, e nos guiando para decisões mais informadas e resilientes. Afinal, a história não se repete exatamente, mas os padrões humanos que a impulsionam permanecem, aguardando apenas uma nova forma para se manifestar. Lembre-se, compreender o passado não é viver preso a ele, mas usar suas lições como guia para transformar o futuro. Que sua jornada pelo conhecimento histórico seja repleta de clareza e propósito. E se você deseja continuar essa viagem pelo tempo e descobrir como os eventos do passado moldam o mundo em que vivemos, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. A história continua, e você faz parte dela.